Dizer isso talvez você não acredite, mas esse pedaço de barro mole à nossa frente é, na verdade, a matéria-prima para criar um tipo de arte tradicional. Após ser trabalhado pelos artesãos com técnicas tradicionais, o produto final se torna muito popular entre os moradores, sendo um item indispensável em todas as casas da região. Foi só no final que entendi o verdadeiro significado de os maiores mestres estão entre o povo. Agora podemos ver o artesão cortando o barro processado com um fio de aço para formar pedaços com espessura uniforme. Em seguida, ele coloca esses pedaços sobre a bancada de trabalho e com as mãos e uma espátula alisa um dos lados. Após alisar, o barro é transferido para um molde circular, onde é pressionado contra as paredes internas. Na base, é previamente colocada uma peça circular de barro. O artesão repete o processo para criar 3 pedaços de barro que são colocados no molde. Ele esfrega as áreas de conexão entre as partes, formando um único corpo. Depois, ele molda uma tira longa de barro vermelho e a pressiona na área de conexão na base. Com as mãos e uma espátula, alisa o interior repetidamente para deixar a superfície lisa. Com sua habilidade, o artesão conclui rapidamente essa etapa. A borda superior é ajustada com fio de aço para retirar o excesso de barro. Em seguida, uma tábua de madeira é colocada por cima, e o molde é virado cuidadosamente para ser retirado, revelando apenas uma parte da peça final. Para melhorar a eficiência, o artesão repete o mesmo processo, criando várias peças iguais até atingir a quantidade necessária. Depois disso, ele começa a fabricar as outras 2 partes do produto. O processo de fabricação das outras partes é semelhante, mas sem a necessidade de uma base de barro para algumas delas. Uma dessas partes é cilíndrica e relativamente simples de fazer. Já a terceira parte exige uma borda adicional de barro ao redor da base, para atender às necessidades de montagem posterior. Após trabalhar as bordas superior e inferior, a peça é virada e retirada do molde. As partes acabadas são então colocadas em um local sombreado, para secar até que ganhem uma forma mais firme. Quando isso acontece, o artesão aplica uma camada de barro na borda inferior de uma das partes e conecta outra parte cilíndrica a ela, formando 2/3 do produto. Em seguida, ele aplica mais barro na borda superior e conecta a terceira parte, criando um corpo completo. Observando os detalhes do processo, percebemos que, após várias aplicações de esmalte, as peças são deixadas para secar antes de serem levadas ao forno. Após a queima em um forno de barro a temperaturas de milhares de graus, surge um grande pote de cerâmica. Esse utensílio de tamanho impressionante é extremamente popular na região, com cada família competindo para adquiri-lo. Sua superfície lisa e esmaltada, combinada com os desenhos de dragões ornamentais, fazem dele uma verdadeira obra de arte. E aí, você já teve um pote de cerâmica assim em sua casa?